Olá, pessoas. Então, gente, eu sumi de novo. Eu ainda tô com problema no meu celular, por isso eu não tô gravando quase nada, não tô gravando, porque é tá assim, muito difícil eu gravar pelo WhatsApp. Eu fico parando toda hora e às vezes eu quero gravar fazendo alguma coisa e não dá, porque não tem como colocar o celular em algum lugar pra gravar enquanto eu faço outra coisa. Eu tenho que ficar segurando assim pra fazer selfie. E aí não dá pra me gravar muitas ideias que eu tenho pra gravar pra vocês, não dá. Então, gente, eu vim aqui pra dar uma satisfação, primeiramente. Eu também não tô respondendo, gente, não tô comentando alguns vídeos que vocês postam. Sempre gosto de comentar por conta disso, porque eu tenho que virar o celular e ele nem sempre me respeita. E aí, por isso eu não tenho comentado alguns vídeos de vocês. Às vezes eu vou lá só curto, mas eu tô assistindo sim, gente. Não esqueci de vocês não, tá? Vocês que são fiel ao canal, que sempre estão aqui comigo, que comentam, gente. Se eu não tô comentando lá no vídeo de vocês, é por conta que o meu celular tá ruim, gente. Assim que eu arrumar, ó, que eu comprar outro, eu não arrumei ainda, por causa disso eu ainda tô na dúvida se eu vou arrumar ou não. Se vale a pena, porque eu já arrumei uma vez essa tela dele. Eu acho que colocaram uma tela tão fraquinha, gente, que o celular caiu no sofá e quebrou, e eu fiquei meio chateada com isso. E tô meio assim de arrumar de novo e gastar um dinheiro, 160 pra arrumar. E acabar o celular ruim de novo e eu gastando dinheiro. E eu tô pensando em comprar outro, por isso que ainda não arrumei. E, gente, eu vim aqui pra contar pra vocês o meu testemunho. Assim, como não dá pra mim gravar fazendo alguma coisa, só pra conversar, então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha vida. E um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Gente, meu testemunho é muito grande. E eu só vou contar uma parte dele hoje pra vocês, que é a parte do milagre que Deus fez na minha vida, que é o milagre de ser mãe, gente. Porque eu tinha muita dificuldade de engravidar, eu tinha ovários policísticos. E assim, foi muito difícil pra mim engravidar. Eu tentei alguns tratamentos e eu vou contar pra vocês esse testemunho, tá bom, gente? Se vocês gostam de testemunho, de saber das maravilhas de Deus, então vocês vão gostar desse vídeo. Então, gente, meu testemunho começou há 10 anos atrás, quando eu tava arrumando a minha casa. Eu ainda não... Eu tava arrumando a minha casa e uma vizinha tava fazendo uma oração na casa dela, tinha umas pessoas lá orando, e ela me chamou pra orar também. E aí eu fui, né, pra receber também uma oração, pra orar também com eles. E logo chegando lá, umas irmãs que estavam lá colocaram a mão na minha barriga e começaram a orar. E elas oravam e depois elas falavam pra mim assim, ó... falavam que estava alguma coisa errada no meu ventre, que Deus mostrava a elas, mas que Deus já estava trabalhando nisso e que eu teria um filho e que Deus ia me dar um filho. E que não ia ser porque eu queria, ia ser porque Deus queria fazer a obra na minha vida para glorificar o nome dele. E eu pensava assim, gente, eu não tinha vontade de ter filho naquela época ainda assim. Eu ainda era bem nova, acho que eu tinha uns 19 anos. E não naquela hora ali. E não era o meu pensamento principal. E eu pensei, gente, mas eu nem tô pensando em ter filho agora. E essa moça, ela falou assim, olha, você pode até não querer ter filho agora. Gente, eu não disse, eu só pensei, tá? Mas você vai querer. E você vai querer muito. E você vai passar por muitas provas. Mas Deus manda dizer para você não sair da igreja, não sair da presença dele, porque vão vir provas para te derrubar, para tentar te tirar da igreja. E para você ficar firme, porque a obra que Deus tem para fazer na sua vida não vai demorar. Vai ser logo, ele quer fazer essa obra na sua vida. E aí, uma mosca aqui. Aí depois dessa oração, eu fiz um propósito no meu coração de que acontecesse o que fosse acontecer, eu não ia sair da presença de Deus. Ai, gente, a mosca. E foi isso que eu fiz, gente. Eu realmente passei por muitas lutas, muitas mesmo, assim, de um relacionamento que não deu certo,
por obediência minha, eu acabei entrando num relacionamento que não era da vontade de Deus. E eu passei por muitas lutas. E eu comecei a querer ter filho depois mesmo, como a moça disse. E eu comecei a lutar para engravidar. E assim, foi muito difícil. Quando eu descobri que eu tinha mesmo essa dificuldade para engravidar, que os médicos falavam para mim, vai ser difícil você engravidar. E eu comecei a tomar remédios, fazer exames. E foi uma luta bem grande, gente. E só assim, quem já tentou ter filho, quem quer ser mãe e não consegue, só quem já passou por isso sabe qual é o sentimento, gente, de incapacidade que a gente tem, de não poder gerar, daquela dúvida de será que eu não vou ter filhos, será que eu não vou conseguir? E meses após meses eu lembro que eu chorava muito quando chegava naqueles dias, né, de mulher, e eu sabia que eu não tinha engravidado. Eu ficava muito deprimida. E Deus fez uma obra na minha vida. E eu me casei com o Alex. E ali Deus começou a trabalhar. Eu comecei a fazer um tratamento pelo plano de saúde que o Alex tinha na empresa dele. Mas só que ele ficou desempregado. No meio do tratamento eu tive que parar o tratamento, porque era caro. Eu lembro que eu fiz um exame que eu precisei ser dopada para fazer esse exame. Não foi aquele das trompas, não, gente. Aquele das trompas, Deus me livrou dele, graças a Deus, que eu tava já temerosa, porque ele era o próximo exame que eu faria. Só que o Alex ficou desempregado, e como não é um exame baratinho e nem fácil de conseguir pelo SUS, aqui onde eu moro, eu acabei por não fazer. E quando ele ficou desempregado, gente, eu fiquei desnorteada, pensei, gente, e agora? Sem plano de saúde, eu não vou fazer o tratamento. E eu tava somente nas mãos de Deus. E ali, como não tinha mais pra onde lutar, só nas mãos de Deus, gente, por um tempo eu fiquei angustiada, mas depois eu deixei mesmo nas mãos de Deus. Eu parei de contar os dias, porque eu tinha tabelinha menstrual e tudo, e eu ficava presa naquilo dali. E eu deixei aquilo ali de lado. E, gente, eu lembro que eu tava no meio de uns trabalhos que tinham na igreja, né? Não lembro se era de criança realmente, porque eu também ajudava em outras áreas. E assim, eu acabei me esquecendo dos meus dias, né, de contar. E eu lembro que antes disso, gente, eu comprei um chá que eu vi na internet, que dizem que ele aumenta como é que se fala? Aumenta as chances das mulheres, tanto para a mulher quanto para o homem, ele é bom. E eu comprei esse chá, o Alex conseguiu achar esse chá, e ele trouxe pra gente. E eu fiz esse chá e eu orei sozinha, falando, Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Ai, gente, mudei o cenário porque eu tô aqui com meu filho amamentando. Então, gente, aí eu disse pra Deus, Senhor, isso aqui é o que eu tenho. Eu não tenho dinheiro pra fazer tratamentos, mas eu tenho a minha fé. E eu peço que o Senhor coloque seu poder sobre esse chá, que não seja esse chá, mas que seja a sua mão. E que quando a gente tomar esse chá, o que tiver de errado dentro da gente, que venha ser consertado para a glória do seu nome. E ali eu tomei o chá com fé que Deus estava fazendo a obra. E dei o chá também pro meu esposo. E... Aí o neném. E eu tomei o chá. A mamãe tá aqui, a mamãe e o neném. Tomei o chá e dei também pro meu esposo tomar. E ele não sabia que eu tinha feito essa oração, gente. Eu só contei pra ele depois. Só depois que eu fui contar pra ele nessa oração. E ali os dias passaram, eu fazendo a obra do Senhor. E eu esqueci, gente, de contar os meus dias. Como eu já não tava mesmo ligando, eu esqueci. Quando eu fui ver, eu tava com 4 dias de atraso. E isso, gente, pra mim era muito significante. Porque quem tem ovários policísticos não tem menstruação regular. Atrasa, às vezes não vem. Mas a minha sempre foi certinha. Eu sabia exatamente o dia que ia vir. Todo mês. Porque era certinha. E 4 dias de atraso era muita coisa já. Então, vocês imaginam como é que eu já fiquei, né?
Eu pensei já, e agora? Corri pra fazer um teste, gente. Eu queria esperar mais dias, mas não deu, gente. Eu tava tão assim, ansiosa pra querer saber. E ali mesmo com 4 ou 5 dias de atraso eu fiz o teste. Me coloquei lá, deixei no banheiro, fiquei com medo de olhar. Teste de farmácia. Aí eu fui lá olhar, gente, tinha só uma linha. Pra ser positivo tinha que ser 2. E eu fiquei assim, nossa, poxa, meu Deus. Me deu aquela vontade de chorar. E aí eu postei num grupo de Facebook, né, que eu acompanhava, de tentantes. E as meninas começaram a me parabenizar. Eu não entendi nada. Elas falavam, oi, deu positivo, pode comemorar. Gente, eu fui olhar de novo o teste, tinha uma linha fraquinha, quase não dava pra me ver. Muito fraquinha mesmo. E elas falaram que quando é assim é positivo. E aí, a gente... Eu comecei a glorificar a Deus ali, mesmo na frente do notebook. E comecei a agradecer ao Senhor. E, gente, vocês não imaginam a felicidade. A felicidade de saber que eu ia ser mãe, gente. Eu não tava ainda acreditando, parecia que a ficha não caía. Gente, muita felicidade mesmo. E eu tentei esconder do Alex porque eu queria fazer uma surpresa. Eu queria fazer aquela surpresa mesmo que postam nos Face, no YouTube. E colocar caixa de presente de bola e ter aquilo tudo. Então eu tentei esconder, né? Mas ele ficava no meu pé. Aquilo que eu te falei, quando a gente tá tentando esconder alguma coisa dele, ele fica no nosso pé. Parece que ele adivinha, gente. E ele ficava no meu pé no tempo todo. E eu querendo fazer o exame de sangue pra poder comprovar mesmo. E ele no meu pé, e eu querendo ir sozinha. Eu dava um monte de desculpa, gente. A gente sempre foi muito unida, assim, mercado, a gente sempre gostou de fazer compras juntos, ele sempre gostou de ir comigo, e eu do nada falando com ele, amor, eu quero ir lá fora. Ele, não, amor, eu quero ir sozinha, deixa eu ir sozinha porque eu vou comprar as coisas do meu jeito, mas tá faltando nada, amor, mas amor, eu quero ir, tá faltando sim. E ele começou a desconfiar, né? Nada, eu queria fazer o teste, gente, e ele, nossa, ele ficou assim... Eu não sei nem o que ele pensou. Até hoje eu pergunto pra ele o que ele pensou, ele fala que não sabe. Aí, de tanto ele insistir, gente, de tanto ele insistir, eu peguei, sentei com ele e falei, amor, é isso. Gente, ele chorou na hora. Eu falei, amor, eu fiz o exame e deu positivo, mas eu quero fazer o de sangue, só que você não sai do meu pé. Eu queria fazer uma surpresa. Aí ele, nossa, ele chorou, gente, ele chorou. Mesmo sem, assim, a gente ter muita certeza. Porque você imagina a luta que a gente passou tentando. E assim, sem tratamento, do nada, assim, a gente não tava esperando mesmo, sabe? E eu fui fazer o teste de exame de sangue. E eu postei lá, eu peguei pela internet o resultado. Quando a gente abriu, eu dei de cara com um negativo enorme. E aí o Alex começou a me consolar, amor, não foi dessa vez, mas depois a gente vai conseguir, Deus já prometeu, então não vamos desistir, não fica triste. E eu, sério, olhando pra cara do notebook, vendo o resultado, lendo, relendo, aí eu li que negativo era tanto, mas tanto de hormônio. Aí lá em cima, pequenininho, tava o meu resultado, que era superior àquele que daria negativo. Então o meu era positivo. Aí eu, amor, do positivo, olha aqui, isso aqui não é negativo. Olha aqui, o meu resultado é esse que tá aqui em cima. Ele é superior a esse que seria o negativo, então é positivo. E ali, gente, a gente começamos não sei, gente, a chorar juntos. E foi uma coisa assim muito marcante, muito emocionante mesmo. Que Deus fez na nossa vida, gente. Como a gente somos gratos por isso. Vocês podem ver que Deus deu uma criança maravilhosa, pra glória de Deus. É o nosso milagre. E assim, durante, gente, o processo, desde quando eu recebi assim, a promessa de que eu teria filho, e eu pus no meu coração o propósito de não sair da presença de Deus, eu resolvi relatar como um estudo tudo que eu fosse passando. E eu fiz ali, eu falei que quando eu tivesse um filho, eu ia apresentar ele e eu ia pregar, eu ia trazer a palavra como um testemunho e essa experiência que eu passei com Deus. E, gente, essa promessa eu cumpri. Vocês podem ver as fotos.
do culto de ação de graças que eu fiz no dia que eu fui apresentar o David e que eu trouxe a palavra contando o meu testemunho e contando o que Deus fez na minha vida e toda a experiência que eu passei com Deus naquilo, todo o aprendizado, gente, foi bênção. E eu espero poder contar em outras igrejas, porque por enquanto eu só contei na minha. Gente, eu sou muito, muito tímida mesmo. Não sei se vocês percebem. Deve perceber, né? Pelas filmagens, pelas gravações, mas pra falar em público, gente, eu travo. Mas Deus me deu uma força ali que eu consegui passar, graças a Deus, o que eu tinha, assim, prometido a Deus, o propósito que eu fiz ao Senhor. E passar pra igreja a minha experiência com Deus, e foi bênção, pra glória de Deus, eu contar o meu testemunho. E eu sei que edificou muitas vidas e ainda vai edificar muitas vidas. Gente, para não ficar assim só nas minhas palavras, eu vou deixar para vocês o texto que Deus me deu, que me acompanhou esse tempo e que eu levei como tema da palavra que eu levei no dia que eu fui apresentar o David para a igreja, que é lá em Filipenses 4:6, que diz assim: não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E o 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E essa foi a palavra que Deus me deu, que me sustentou ali nesses dias. Porque, gente, a ansiedade era tudo que eu tinha que vencer. Tudo que eu tinha que vencer, porque a gente sempre foi muito, muito ansiosa. E eu era muito ansiosa, gente. Eu chorava, esperneava, o Senhor, por quê? Por que não acontece? Porque, gente, enquanto eu não venci aquilo, Deus não trabalhou. Ele só fez a obra quando eu deixei de lado, quando eu esqueci, quando eu não estava mais ansiosa e eu fui fazer a obra dele. Foi que ele fez essa obra na minha vida. E esse texto: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Tudo que você quer, tudo que você deseja, é assim que a gente tem que ser, gente. E tudo que a gente quer de Deus, a gente tem que entregar na mão dele e deixar a ansiedade de lado. Foi o que eu aprendi com esse texto, que quando a gente confia a Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, e deixa nas mãos dele, e esquece aquilo, e deixa Deus ser Deus na nossa vida. Ele faz a obra que ele tem para fazer sobre nós, porque eu acredito que aqueles sonhos que são bons, aqueles sonhos que edificam, aqueles sonhos que eu acredito que são sonhos que Deus coloca no nosso coração porque Ele quer realizar. Assim como eu não sonhava antes em ser mãe, Ele colocou esse desejo no meu coração. E eu entendi isso, que Deus colocou esse desejo porque Ele queria realizar. E todos aqueles sonhos bons que a gente tem, é Deus que coloca. Então, a gente não vai ficar ansiosos, chorosos, pensando que não vai acontecer. Porque tudo tem um tempo, gente. E é porque a gente precisa se preparar. Porque Deus quer que a gente esteja preparado para o que Ele tem para fazer na nossa vida. Não é só o que a gente quer que Ele vai nos dar. Ele nos dá muito mais, gente. Ele me deu muito mais do que eu sonhei, gente. Essa é uma parte do testemunho. Para não ficar muito longo o vídeo, eu não vou contar os outros agora. E eu quero que vocês me digam se vocês... Nem vou perguntar, porque eu vou falar, gente. Porque Deus, Ele precisa ser glorificado. E eu vou contar o resto do testemunho. Sobre o sexo do David. Sobre o parto. Tudo foi um testemunho na minha vida. Sobre o meu casamento. O que Deus fez. E, gente, fiquem com esse testemunho da minha gravidez. Como eu engravidei. Como Deus trabalhou na minha vida para que eu pudesse ser mãe. E eu sou grata a Deus. Eu glorifico o Senhor. E eu peço mais uma vez, gente, para vocês ter paciência e que me desculpem pela ausência no canal. E assim, como eu não acredito em coincidências, eu acredito em Jesuscidência, como dizia um pastor que eu conheço. E assim, eu creio que Deus preparou também esse momento para que eu pudesse estar falando com vocês sobre esse testemunho. E Ele preparou meu celular.
Enfim, gente, é Deus, tudo é Deus. Não tente achar outra explicação, porque ninguém explica Deus. E fiquem com Deus. Vocês também, gente. Sejam abençoados em tudo que vocês fizerem. Que seja conhecido diante de Deus todos os seus desejos dos seus corações para que Ele venha atender. Não deixem de se inscrever, de curtir, de comentar, gente, para vocês me ajudarem a fazer esse canal, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.